Olá, meu nome é Raíssa. E eu sou o Matheus. Nós somos alunos da Universidade Federal de São Paulo, do curso Ciências da Computação. Esse vídeo tem por propósito passar uma visão geral da disciplina de Lógica de Programação. Lógica de Programação é a primeira matéria do curso onde o aluno terá acesso à programação. É uma matéria base. O aluno aprenderá todos os conceitos dessa área. Se o aluno não conseguir uma boa base de conhecimento nessa disciplina, ele muito provavelmente enfrentará problemas nas demais disciplinas que envolvem programação. Isso torna a LP uma das matérias mais importantes para quem quer seguir no curso de Ciência da Computação. A definição de um programa é um dos primeiros conceitos passados para os alunos. Basicamente, um programa é um código que recebe uma entrada, processa algo e gera uma saída. Ou como a Wikipédia diz, um programa de computador é a formalização de um algoritmo em qualquer linguagem capaz de ser transformado em instruções que serão executadas por um computador, gerando os resultados esperados. Ok, mas o que seria um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de passos organizados para realizar uma tarefa, ou seja, uma sequência finita de instruções que são executadas em um período de tempo para alcançar um objetivo. Podemos até comparar um algoritmo como uma receita de bolo. Temos como entrada os ingredientes, as instruções são o passo a passo de como utilizar os ingredientes de forma organizada, para então obtermos como saída um bolo. Agora, se o bolo ficou de acordo com o esperado, varia de acordo com a habilidade da pessoa que realizou os procedimentos. Mas em que ordem as instruções são executadas? Em geral, na mesma ordem que lemos. Entretanto, é necessário prestar atenção nos elementos que modificam o fluxo de execução, como por exemplo, elementos que decidem algo como if, else, onde o algoritmo realiza uma instrução caso uma condição seja satisfeita, se não realiza outra. Também há elementos que causam laços de repetição no código, como o while e o for, que serão explicados mais para frente. Depois que o aluno aprende como um programa é executado, é hora de aprender como montar suas instruções. O primeiro passo é definir as variáveis e seus tipos. A princípio, o aluno irá utilizar inteiros e chars para realizar as primeiras atividades. Inteiros guardam um número inteiro. Agora já variáveis do tipo char guardam caracteres que mais para frente, se agrupados em uma estrutura, formam uma palavra, frase ou algo sem sentido algum. Mais para frente, na disciplina, começarão a utilizar doubles, floats, entre outros. Pergunte para o professor a diferença entre double e float. Agora que o aluno sabe declarar variáveis que guardam números, são capazes de manipulá-las para realizar algumas operações matemáticas, como tirar média, descobrir se um número é primo e fazer sequências de Fibonacci, como mostrado abaixo. Para testar o funcionamento dos algoritmos, os alunos aprendem a fazer o teste de mesa, onde simula a execução do algoritmo linha por linha, normalmente desenhando uma tabela com os valores de cada variável. Nessa fase da disciplina, os alunos já estarão usando estruturas de repetição, ou seja, laços, como for e while. Essas estruturas irão facilitar e muito a forma como as suas instruções são executadas. For utiliza-se como um contador, fazendo um conjunto de instruções n vezes. Já o while faz um conjunto de instruções enquanto algo for verdadeiro. Ao aprender sobre funções e procedimentos, os alunos podem agrupar instruções em subrotinas que executam uma tarefa particular. Costuma-se chamar toda subrotina de funções. Porém, procedimentos são subrotinas que não retornam valor algum. Já funções, obrigatoriamente retornam algum valor. Provavelmente já ocorreu a primeira prova da disciplina, e agora os alunos passarão a utilizar alguma linguagem para programar. Normalmente a linguagem escolhida é C. Agora os alunos irão conseguir ler as entradas do teclado digitadas pelo usuário e mostrar as saídas do algoritmo no console, na tela, utilizando o comando print. Será ensinado aos alunos algumas estruturas de dados, sendo a primeira a ArrayList, ou vetores como a maioria chama. Vetores são listas onde você pode armazenar algo dentro de cada índice. É uma das estruturas mais utilizadas. Quase todos os algoritmos que possuem uma boa quantidade de linhas de instruções possuem pelo menos uma estrutura de vetor. Matrizes são vários vetores de mesmo tamanho em uma única estrutura, ou seja, cada vetor fica em uma linha da estrutura. Um bom exemplo da utilização da estrutura de matrizes é o jogo Sudoku.
que foi passado como projeto final no semestre em que cursamos essa disciplina. Depois de aprender as várias operações com números, os alunos realizarão operações em cadeias de caracteres, conhecidas como strings, utilizando as variáveis do tipo char agrupadas em uma estrutura como o vetor. Existem várias operações possíveis, entre elas comparação entre duas strings, troca de caracteres e descobrir se uma palavra ou frase é palíndromo, como arara e a frase abaixo, socorram, subi no ônibus em Marrocos. Reparem que se compararmos o valor do primeiro índice com o do último, o segundo com o do penúltimo e assim por diante, ignorando os espaços, os caracteres serão iguais. Basicamente, recursão ocorre quando uma função chama ela mesma. E uma das maiores dificuldades do aluno é entender como funciona esse fluxo de execução. E uma das maiores dificuldades do aluno é entender como funciona esse fluxo de execução. E uma das maiores dificuldades do aluno é entender como funciona esse fluxo de execução. E uma das maiores dificuldades do aluno é entender como funciona esse fluxo de execução. Quem assistiu o filme Inception vai entender o conceito rapidamente. Então, nessa parte da matéria, preste atenção. A falta de entendimento pode levar a problemas futuros. E nunca se esqueça de colocar uma condição de parada na sua função que possui essa recursão. Senão, você ficará olhando o código rodando por um bom tempo. Depois de aprender a lógica de programação e conseguir desenvolver seus próprios algoritmos, chega a parte da disciplina de aprender algoritmos da literatura, sendo os primeiros os responsáveis por ordenação em vetores, como insertion, selection e bubble sort, e alguns mais sofisticados como quicksort e merge sort. Alguns algoritmos têm o objetivo de buscar um certo valor dentro de uma estrutura. O jeito mais simples de fazê-lo é ficar comparando o valor com todos os outros sequencialmente, passando índice por índice. Mas tendo aprendido a ordenar um vetor, o aluno conseguirá implementar um algoritmo de busca binária, no lugar da busca sequencial. A busca binária tem um tempo computacional melhor e requer que o vetor esteja ordenado para fazer as divisões de região de busca. Até então, os alunos não se preocupavam com o gasto de memória de seus algoritmos, pois todas as variáveis tinham alocação estática com tamanho pré-definido. Na parte final da matéria, é ensinado como fazer a alocação dinâmica, muito utilizada nas estruturas de matriz e vetor, pois dependendo da tarefa a ser realizada, essa estrutura poderá crescer de acordo com os dados necessários, precisando assim de alocação adicional de memória. Cuidado, é muito fácil criar novos bugs no código se não prestar a atenção necessária para a alocação de memória das variáveis. Os ponteiros, junto com a recursão, são os tópicos de maior dificuldade da disciplina. Ponteiros são variáveis que apontam para a posição da memória, adquirindo o valor guardado no bloco referenciado. Será ensinado a passar valores em funções por referência à memória, ao invés de passar uma cópia da variável. Assim, o que for modificado dentro da função acarretará em modificações no bloco de memória referenciado. Ao final da disciplina, o aluno aprenderá o básico sobre manipulação de arquivos do disco em seus programas. Até o momento, as entradas do programa eram definidas no código ou por entradas do teclado, e as saídas eram apenas mostradas da tela. Essa foi a nossa visão geral da disciplina Lógica de Programação. Lembrando que o conteúdo da disciplina pode variar de professor para professor. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.